Graça e paz, meus irmãos. Que privilégio estar aqui nesta igreja, cantando esses louvores. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filipenses. Hoje teremos a oportunidade de ouvirmos a 14ª exposição nesta epístola. Já estamos encerrando, falta apenas uma. E hoje leremos o capítulo 4, versos 14 até o verso 20. A palavra de Deus diz assim: Todavia fizestes bem associando-vos da minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Querido Deus, estamos na Tua presença pela obra expiatória do Teu Filho Jesus Cristo. Temos consciência das nossas imperfeições, das nossas faltas, mas também temos a confiança que na Tua presença recebemos a graça do perdão. E Te pedimos, Senhor, que à luz da Tua palavra tenhamos sabedoria para andar em conformidade com a Tua vontade. Que neste momento, pela obra do Teu Espírito que está entre nós, esta palavra seja depositada nos nossos corações, influenciados por ela, Senhor, todas as nossas decisões, os nossos compromissos e as condutas que assumirmos a partir daqui sejam realmente para a glória do Teu nome. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a teologia bíblica, ela indica que Deus, Ele fez todas as coisas baseadas no princípio da necessidade e do suprimento. Primeiramente, Deus cria a luz e as trevas. E diante desse cenário inanimado, Ele, no quarto dia, cria o sol, a lua e as estrelas, preenchendo esse espaço. No segundo dia, Deus criou os céus e criou as águas. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves, preenchendo esses espaços. No terceiro dia, Deus criou a terra, a vegetação e o mar. E no sexto dia, Deus criou os animais e também o homem. Este princípio da necessidade e do suprimento se encontra também na criação do homem. Deus fez o homem necessitando de vida. O corpo físico do homem necessita de vida. E essa vida foi suprida por Deus, que é a fonte. Também, ao criar o homem, Deus o criou com a necessidade de ser auxiliado. Então, Deus criou a mulher como a sua auxiliadora, fazendo dos dois uma só carne. O homem em si era a necessidade que só poderia ser suprida pela criação da mulher. E assim foi como Deus lidou com aquela situação. Assim como na criação, este princípio da necessidade e do suprimento estão presentes, na igreja também nós encontramos esse mesmo princípio da necessidade e do suprimento. E eu convido os irmãos a verificarem o que diz no capítulo 1, verso 1. Aqui nós temos apenas um exemplo de como a necessidade, ela carece do suprimento e a igreja foi edificada nessa estrutura. A necessidade está aí, Paulo e Timóteo, os servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Essa é a necessidade. Aonde que nós encontramos o suprimento? Deus estabeleceu no meio daquela igreja bispos ou supervisores ou presbíteros e diáconos para cuidarem deste rebanho. Nós vemos isso acontecer de várias maneiras. Um outro exemplo, capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação, aqui é o cenário da necessidade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, se há essa necessidade, Paulo vai dizer no verso 2, suprem essa necessidade.
Diz ele no verso 2: completai a minha alegria então, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Este princípio está presente na vida da igreja. Então, para a necessidade de esperança, Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 1, permaneçam firmes no Senhor. Para a necessidade de harmonia, ele vai dizer ainda no capítulo 4, verso 2, pensem concordemente no Senhor. Para a necessidade de paz, o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, verso 4, alegrai-vos no Senhor. E para a necessidade de exemplo, ele então supre essa necessidade, dizendo no verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Sobremaneira no Senhor. A igreja, ela é composta de crentes que também suprem as necessidades uns dos outros. Por isso o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, verso 27, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Há uma necessidade dentro da igreja, que só pode ser suprida uns pelos outros. E nesse sentido, Paulo insiste, agora mais adiante, no capítulo 2, versos 3 e verso 4, quando ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Há uma necessidade dentro da igreja, e Paulo está dizendo, vocês precisam suprir as necessidades uns dos outros. E aqui no nosso contexto, o apóstolo Paulo deixou bastante claro que Cristo era a causa do seu fortalecimento. Capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está se referindo a Cristo como a causa de todo o suprimento das suas próprias necessidades. Mas não deixou de reconhecer a igreja como o meio pelo qual Cristo estava suprindo as suas necessidades. Necessidades essas que, de uma maneira bem resumida, ele descreve para nós aqui nos versos anteriores ao verso 13, verso 10 até o verso 12. Ele fala sobre todas essas necessidades pelas quais ele passou. De pobreza, também ele foi humilhado, também ele passou por circunstâncias de fome e também de escassez, e também outras necessidades ou outras experiências bastante positivas, como de ser honrado, de ter abundância, enfim, todas essas experiências positivas. O apóstolo Paulo deixa bastante claro que Cristo é a fonte das suas necessidades. É Ele quem de fato supre as suas necessidades, mas ele não deixa de reconhecer o quanto a igreja estava sendo instrumento nas mãos do Senhor para que essas necessidades fossem supridas. É por isso que ele diz, no verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E aqui está a declaração de reconhecimento de como a igreja estava sendo esse instrumento, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Notemos, meus irmãos, no capítulo 4 ainda, verso 14, que ele mostra a sua necessidade, mas como também a igreja estava suprindo a sua necessidade. Todavia fizestes bem, associando-vos, e aqui é o suprimento, aí ele completa dizendo, na minha tribulação. Ele tinha necessidades, mas a igreja estava suprindo as suas necessidades. Paulo estava preso em Roma, como nós sabemos, e faltavam recursos, porque pessoas presas naquele contexto só poderiam ser supridas por alimentos e roupas e tudo mais, a partir de seus familiares e também de seus amigos. Mas Paulo estava aparentemente só. Mas a igreja de Filipos não se omitiu em face das necessidades do apóstolo Paulo. Ela não fez vista grossa, pelo contrário, ela se associou ao seu missionário e enviou donativos a ele. E é por isso que ele está reconhecendo aqui, diante de tantas necessidades, como aquela igreja se associou com ele, suprindo cada uma daquelas necessidades. De maneira que aqueles crentes demonstraram que a doutrina do corpo de Cristo era mais do que uma metáfora, era uma realidade nas suas relações. Era mais do que uma consciência doutrinária, era uma maneira de viver, tendo missionários e suprindo a necessidade desses missionários. Porque para que a igreja viva a plenitude do que significa corpo de Cristo, a unidade doutrinária deve ser traduzida também em unidade missionária. E o texto que está diante de nós
nos apresenta pelo menos 5 motivos para a prática dessa verdade. Eu convido os irmãos a olharem comigo novamente agora para os versos 14 e verso 16, onde ele vai dizer que ao suprir a necessidade da obra missionária, nós estamos promovendo a disseminação, a divulgação do Evangelho de Cristo. E ele diz: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Aqui o apóstolo Paulo lembra como a igreja filipenses o apoiou financeiramente quando ela era uma igreja incipiente, uma igreja nova. Talvez aquilo que mais compreendemos hoje como uma congregação, uma igreja que está tentando ainda se organizar. E mesmo assim, aquela igreja assumiu como uma prioridade investir na divulgação do Evangelho através de donativos. Isso nos ensina que não podemos esperar por crescimento, porque o nosso compromisso como igreja não pode ser adiado. Toda igreja, pequena ou grande, ela precisa ter como prioridade a divulgação do Evangelho. E a igreja de Filipenses entendia muito bem isso. Aí, mesmo sendo uma igreja tão pequena, ela assumiu para si claramente este compromisso. Também nos chama a atenção aqui a informação que Paulo nos dá, aí no verso 15, quando ele diz, verso 16, quando ele diz que quando ele foi para Tessalônica, não faltou oportunidade para a igreja continuar investindo. Ora, Tessalônica estava a mais ou menos 30 quilômetros da cidade de Filipos. Paulo nem tinha saído da região da Macedônia ainda, nem tinha saído. E ainda assim, aquela igreja estava enviando assistência para as suas necessidades. Porque os missionários que investimos são pessoas comuns, assim como você e eu. Eles têm necessidades regulares e eventuais. E como parceiros no Evangelho, temos o privilégio de atender às suas necessidades e garantir que sejam supridas. Paulo estava tão próximo, a igreja talvez poderia dizer, não tem necessidade. Ele está bem próximo, se precisar de alguma coisa, ele vai nos comunicar. Não, a igreja estava enviando ainda assim os suprimentos que ele tanto precisava. E é a recordação grata que o apóstolo Paulo faz aqui em primeiro lugar, sobre como esta associação missionária, ela era clara e claramente um meio pelo qual Deus estava suprindo as suas necessidades, quando a igreja tinha exatamente essa visão de que a doutrina da unidade do corpo de Cristo deve ser traduzida também em unidade missionária. O seu missionário não passava necessidades. Em segundo lugar, nós vemos aqui no testemunho do apóstolo Paulo que ao investir na obra missionária, a igreja aumenta a sua credibilidade. Ele diz no verso 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, ao fazer menção das virtudes da igreja, o que Paulo vem fazendo aqui praticamente em toda a epístola, desde o capítulo 1, quando ele faz menção nas suas orações, capítulo 1, verso 4 em diante, da cooperação daqueles crentes com ele, ao fazer esse reconhecimento justo de como a igreja estava comprometida com a obra missionária, investindo no ministério que ele estava desenvolvendo, ao fazer menção das virtudes dessa igreja, ele não quis correr o risco de ser mal interpretado, como alguém que estava bajulando a igreja para obter maiores vantagens. Então Paulo ele percebeu a necessidade de dar uma justificativa aqui. Ele estava mais interessado no benefício espiritual da igreja ao doar que em seu próprio benefício material de receber. O apóstolo Paulo, ele investia na igreja, final do verso 15. Ele dava, a igreja recebia. Havia uma relação ali meio que de troca. Mas Paulo, sem expectativa de ser alcançado pela misericórdia de Deus, ele estava simplesmente reconhecendo aqui, como o benefício espiritual de uma igreja que investe na obra missionária é claro e é tangível. Ele estava mais interessado nesse benefício da igreja do que no benefício material que ele poderia receber dela. E não estava procurando o que poderia ser acreditado na sua conta, mas na conta de cada colaborador. O apoio financeiro a favor do Evangelho tem um procedimento contábil meio estranho,
O que investimos é acreditado de volta em nossa conta como tesouros acumulados nos céus. Há um benefício espiritual que nós experimentamos quando investimos na obra missionária, quando socorremos os necessitados. Quando Paulo fala sobre que o fruto aumente o vosso crédito, na língua original diz literalmente, este fruto aumente o testemunho de vocês. Essa seria uma tradução literal dessa afirmação do apóstolo Paulo, porque quando doamos para que o evangelho seja divulgado, não estamos gastando, estamos investindo no reino de Deus e aumentando o crédito do nosso testemunho como igreja. É algo que Jesus diz no capítulo 6 de Mateus, que ao agir assim, estamos como que acumulando tesouros nos céus que jamais podem ser perdidos, jamais podem ser roubados ou corroídos pela ferrugem. Esses são os verdadeiros tesouros que nós acumulamos e que jamais podem ser perdidos. Então Paulo está aqui simplesmente reconhecendo, olha, quando vocês investem na obra missionária, quando vocês se comprometem em apoiar a divulgação do Evangelho do Reino de Deus neste mundo, vocês estão aumentando o testemunho de vocês, o crédito de vocês, os tesouros espirituais na presença de Deus, sendo este um testemunho da igreja. Em terceiro lugar, Paulo diz que quando a igreja se comporta assim, investindo na divulgação do Evangelho, na obra missionária, isto agrada a Deus. Verso 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, a oferta chegou suprindo a sua necessidade física material. Numa visão mais profunda, o apóstolo Paulo está dizendo, o que vocês estão fazendo está agradando a Deus, está rendendo glórias ao Senhor, está bendizendo ao Senhor. E esta consciência que o apóstolo Paulo está notificando é a consciência que toda igreja precisa ter quando ela investe na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo entre todas as nações. Agora Paulo passa da imagem contábil para do sacrifício, como nós vimos aqui. Ele diz aos crentes filipenses que estava suprido, desde que Epafrodito, como lemos no capítulo 2, verso 25, levou donativos a mando da igreja. O Epafrodito, ele foi para levar donativos, mas também para assistir o apóstolo Paulo, para cuidar dele. A igreja enviou Epafrodito, e essa viagem lhe custou muito caro, porque Epafrodito chegou muito doente e quase morreu. Diz o texto que chegou às portas da morte. Quase morreu. Depois ele tem que voltar. Mas estava ali Epafrodito, como um exemplo de abnegação, movido pelo interesse genuíno e particular, sendo enviado da igreja para cuidar do missionário. E Paulo está dizendo, quando ele chegou, trazendo todos os donativos, isso supriu todas as minhas necessidades. Mas o apóstolo Paulo, ele aproveita esse cenário para esclarecer a dimensão espiritual de tudo que está acontecendo. Quando a igreja está investindo na obra missionária, os recursos não são apenas para suprir as nossas necessidades, mas também eles foram como um sacrifício de adoração, aceitável e agradável a Deus. É a ideia exatamente do que acontecia nos holocaustos, quando as ofertas eram colocadas sobre o altar e queimadas, e aquele vapor, aquela fumaça subia como um aroma suave à presença de Deus. O que ele destaca é que quando investimos nossos recursos na obra missionária, estamos a rigor agradando a vontade de Deus. Promovemos a divulgação do Evangelho, suprimos as necessidades dos missionários, mas satisfazer a vontade do Senhor é a principal razão que eu e você precisamos ter para fazer qualquer investimento nesta direção. E isso não pode ser medido pelo valor financeiro. Isso não pode ser medido pelo valor financeiro, mas pela motivação sincera de servir ao Senhor. De maneira que quando nós contribuímos, nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos obedecendo ao chamado do Senhor. Nós estamos agradando a vontade de Deus. Então, quando nós investimos na obra missionária, versos 14 a 16, estamos promovendo a divulgação do Evangelho, a disseminação do Evangelho. Verso 17, aumentando a credibilidade da igreja. Verso 18, como eu disse, é agradável a Deus. E agora, verso 19, é amparado por promessa. Verso 19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades.
cada uma de vossas necessidades. Investir no reino de Deus como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus pode gerar algumas preocupações legítimas quanto aos nossos orçamentos pessoais e também quanto ao orçamento da igreja. Se investir no reino de Deus é agradável a Deus, e esse é o sincero interesse de todos os crentes verdadeiros, podemos investir de uma maneira tão descontrolada, de uma maneira tão sem critério, e isso pode trazer alguns problemas para os nossos orçamentos pessoais e quem sabe até mesmo da própria igreja. Paulo sabia disso. Então ele apresentou aqui uma maravilhosa promessa que ele mesmo estava experimentando. Ele diz no verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aqui vem um ponto alto do seu testemunho, sobre como Deus estava suprindo as suas necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Por isso ele diz, o meu Deus. Ele tinha um relacionamento maravilhoso, pessoal, íntimo com Deus por meio de Cristo Jesus. E em outras palavras, o apóstolo Paulo está como que dizendo à igreja, o meu Deus, que supriu as minhas necessidades, haverá de suprir as suas necessidades também. Ele há de suprir também as suas necessidades. E antes que alguém pense que eu estou pregando teologia da prosperidade, de dar para receber, porque nem sempre, meus irmãos, por mais sinceros que sejamos, por mais dedicados que sejamos, por mais que nos envolvamos cada vez mais com os interesses do reino de Deus, nem sempre o que nós experimentamos em resposta são benefícios. E o testemunho do apóstolo Paulo está deixando bastante claro. Então nós não estamos falando de barganha com Deus, de que se você investir cada vez mais na obra missionária, se você de uma maneira liberal abrir sua conta, divulgar o seu Pix, sua chave Pix, divulgar a senha do seu cartão e falar, olha, pode usar tudo. Não pense que Deus há de te retribuir 100 vezes mais aquilo que você contribuir. Não é isso que o texto está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu investi a minha vida no reino de Deus, na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, em lugares dos mais difíceis, e aqui vimos um testemunho que ele dá em 2 Coríntios capítulo 11, sobre quantas experiências boas e difíceis ele teve que passar. E ele está resumindo aqui no verso 13, sobre como Deus o fortaleceu em meio a todas essas necessidades. Paulo está dizendo exatamente isto. Nós podemos investir, meus irmãos, sem medo, porque Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. E eu vou contar aqui uma história bem rápida para os irmãos. Eu tinha estado no estado do Pará um período, envolvido com a obra missionária, e lá fui acometido de uma enfermidade, uma malária, quase morri. O pessoal que estava comigo não estava querendo nem me enviar para Goiânia, com medo de eu dar um abraço de Jesus no caminho. Fiquei sendo tratado lá, o pessoal do governo foi lá, cuidou de mim, deu remédios e tudo. Eu fiquei muito abatido. Eu com 1,90 m, já cheguei a pesar lá 68 quilos, estava muito magrinho. E aí, depois dessa temporada lá no Pará, na cidade de Marabá, saí de lá, depois de recuperado, fui para a cidade de Araguacema, no Tocantins. Uma temporada pregando o Evangelho, evangelizando e tudo mais. E fiquei lá, meus irmãos, assim, com muita expectativa, já que eu perdi tanto tempo no Pará, quem sabe no Tocantins eu vou ter mais tempo para me dedicar à obra missionária. Cheguei lá, na cidade de Araguacema, naquela época, não sei hoje como está, não tinha agência bancária. E era pelas agências bancárias que eu recebia o meu sustento pelos meus mantenedores. E falei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Tive que enfrentar o meu orgulho e falar para os irmãos, olha, eu estou sem condições de acessar aqui as ofertas que eu recebo. Não preocupa, me chamavam de pastor, eu não era pastor ordenado ainda, e aí não precisa preocupar. Eu me lembro que eu participei de pelo menos 13 churrascos nas casas dos irmãos. Né? Como eu comi carne, acho que desde aquela época eu nunca mudei, viu? Eu gosto muito de carne. E eu fui muito bem cuidado lá pelos irmãos. Mas aí eu tinha um trajeto, porque de Araguacema eu tinha que voltar para Goiânia. E eu não tinha condições, assim, depois de tudo que fizeram comigo, de pedir para aqueles irmãos tão simples, tão carentes, de pedir dinheiro para eles. Não vou fazer isso. Ficar caladinho. E aí,
antes de viajar, um dia antes, eu peguei o telefone, fui no telefone, naquela época, né? Fui no telefone público, liguei para minha mãe e falei assim: mãe, está acontecendo isso, 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 isso e isso. Ela me diz assim: meu filho, eu não tenho como te atender agora, eu não sei o que fazer com você agora, mas faça o seguinte, entre para dentro do seu quarto, vá orar ao Senhor, Deus vai te dar uma resposta. Então, desliguei o telefone, fui para a casa onde eu estava, uma casa pastoral, fechei a porta do quarto, coloquei o joelho no chão e comecei a orar. Comecei a apresentar, porque a minha preocupação é o que eu comeria de Araguacema para cá. E naquela época eu estava muito comprometido com a minha baixinha, eu tinha ficado uma temporada longe, e eu não queria voltar sem trazer nada para ela, eu queria trazer alguma lembrancinha para a minha baixinha. E aí eu fui para o quarto e orei, e coloquei tudo aquilo diante de Deus. Senhor, aqui está a minha situação, o Senhor sabe, né? Meus irmãos, não estou aqui exagerando para tornar interessante a história e agradar os ouvidos dos irmãos. Eu estava orando quando alguém bateu na porta do meu quarto. Uma mulher teve a ousadia de entrar dentro da casa e no quarto onde eu estava, bater na porta, e quando eu abri a porta, ela disse: olha, eu vim aqui me despedir de você. Agradeci o carinho daquela irmã, e aí ela me deu um pacotinho, e recebi aquele pacotinho, despedi daquela irmã. Quando ela foi embora, a primeira coisa que eu fiz foi desembrulhar. Quando eu desembrulhei aquele pacote, sabe o que era? Um bichinho de pelúcia. Com certeza, um negão de 1,90 m, ela não estava querendo dar aquele bichinho de pelúcia para mim. Aquilo para mim foi uma resposta de Deus, que eu estava apresentando diante do Senhor na minha petição, para levar uma lembrancinha para minha baixinha. Tudo bem, no outro dia, cedinho, antes de eu entrar no ônibus, uma missionária holandesa que estava lá na cidade, ela chegou, se despediu de mim, me entregou um envelope, estava escrito lá de fora, abri só dentro do ônibus. Quando eu peguei o envelope, estava assim uma textura parecendo um cartão. Aí eu falei: beleza. Aí, respeitando o desejo dela, despedimos ali dos irmãos da igreja, uma festa e tudo, entrei dentro do ônibus. Primeira coisa que eu fiz, abri o envelope. Era um cartão, desses cartões que nós enviamos, ou enviávamos, pelo menos antigamente, uns para os outros, quando viajávamos, e aí uma mensagem bonita de incentivo por parte daquela missionária, mas dentro do cartão, olha o que eu vejo, uma nota de R$10. Naquela época, a nota de R$10 era suficiente para eu comer à vontade, de Araguacema até Goiânia. Deus supriu as minhas necessidades, mais do que eu poderia imaginar, porque eu cheguei em Goiânia e trouxe uma lembrancinha para minha baixinha. E quando eu cheguei, o que eu encontrei na minha conta bancária? Ofertas acumuladas, que eu não tive acesso. Deus supriu todas as minhas necessidades no campo missionário. Padeci enfermidade, fui cuidado por vários irmãos. Saí de uma cidade, fui para outra, cheguei lá, não tinha acesso à minha conta bancária, fui cuidado por aqueles irmãos. Deus me deu uma lembrancinha para trazer para minha esposa e dinheiro para comer no caminho. Cheguei aqui, irmãos, meio que envergonhado por tantas vezes que eu questionei a vontade de Deus e coloquei em xeque se Deus ia suprir ou não as minhas necessidades. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. E às vezes nós fechamos a mão e não investimos na obra de Deus por medo do nosso orçamento. Mas Paulo nos lembra: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele não poderia retribuir os generosos e fiéis investimentos financeiros que a igreja estava fazendo a favor das suas necessidades, mas Deus podia. Mas Deus podia suprir as suas necessidades. E por isso ele não ficava desmotivado. Por isso ele não permitia que as tristezas das instabilidades ministeriais consumissem a sua motivação de continuar servindo ao Senhor. Porque todos nós estamos sujeitos a muitos sofrimentos e instabilidades na nossa vida. Mas Deus é quem nos fortalece. E é isso que Paulo está dizendo, olhando para o seu próprio testemunho. Do mesmo modo, podemos ser generosos em nossas doações a favor da obra missionária, porque Deus suprirá as nossas necessidades, com ou sem recursos financeiros, como Paulo experimentava das gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E para terminar, verso 20, ele diz que além de, quando investimos na obra missionária, estamos
promovendo a divulgação do Evangelho, aumentando a nossa credibilidade como igreja, agradando a Deus, estamos sendo amparados por uma promessa, e ele termina no verso 20 dizendo que quando investimos na obra missionária, Deus é glorificado. Ele diz no verso 20, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos, e termina com essa afirmação bem forte na língua grega, de confirmação, de certificação, que seja assim, amém. Paulo termina essa sessão apontando para o resultado do trabalho daqueles que enviam e dos que são enviados a pregar o Evangelho, a glória de Deus pelos séculos dos séculos. E a conclusão é exatamente esta: quando investimos no envio missionário, a obra do Evangelho continua, pessoas são salvas e, por fim, Deus é glorificado. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, pois é através dele que recebem a fé e são salvas pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Como Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 10, versos 13 ao verso 15, as seguintes palavras: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E no verso 17 ele completa, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Gerações anteriores, meus irmãos, se sacrificaram para que o Evangelho chegasse até nós. Agora é a nossa vez. Esta é a nossa prioridade. Esta é a nossa responsabilidade nesta geração. Não há maior e mais significativo investimento a ser feito que consagrar as nossas vidas e investir na divulgação do Evangelho em nossa nação, mas também em outras nações ao redor do mundo. Somos uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo. A primeira igreja presbiteriana de Goiânia é uma igreja comprometida em divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Buscamos vivê-lo como uma verdadeira comunhão de crentes, e todo o nosso compromisso está associado a pregadores do Evangelho. É preciso, irmãos, conhecer todos os nossos missionários, buscar informações sobre tudo o que eles estão fazendo ao redor aqui do nosso país, investindo em plantação de igrejas, investimentos importantes na obra missionária no Brasil e fora do Brasil. Então tenha certeza de que quando você consagra a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, está de fato contribuindo para o avanço do Evangelho no Brasil e em outras nações. O nosso conselho planejou, e neste ano chegamos ao índice de investir 30% de toda a arrecadação bruta na obra missionária diretamente, porque este é o entendimento bíblico que o nosso conselho tem. E é assim que temos sido abençoados, melhor, ricamente abençoados por Deus. Toda igreja que investe na obra missionária é uma igreja que experimenta bênçãos incontáveis da parte de Deus. Incontáveis da parte de Deus. E é impressionante como a nossa igreja, quanto mais tem investido na obra missionária, mais ela tem sido abençoada por Deus. Não como mérito, mas exatamente porque é uma promessa. Deus é o maior interessado de que o testemunho do seu Filho seja divulgado em todo o mundo. E uma igreja, no exercício da fé e no comprometimento bíblico, se levanta dizendo, vamos investir em nossa geração na divulgação do Evangelho, como o Senhor abençoa. Nosso país ainda carece ser evangelizado, ainda mais nações onde o índice da presença da igreja que prega o verdadeiro Evangelho está abaixo de 5%, além daquelas onde nem sequer tiveram o privilégio de conhecer o testemunho de Jesus Cristo. Nações inteiras que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Aqui do lado, no Peru, estive lá 11 anos, levando equipes, promovendo evangelização. Irmãos, aqui do lado do Peru. Posso dizer que conheço relativamente bem o interior do estado de Cusco. Quantas e quantas famílias estivemos presentes ali, pessoas que ouviam falar a respeito da Bíblia, mas nunca tiveram a oportunidade de ter uma Bíblia nas suas mãos, e de pegar a Bíblia em lágrimas. Foram mais de 15 mil Bíblias distribuídas lá, sabe por quê? Porque pessoas estavam investindo. Ao longo de 11 anos, mais de 15 mil Bíblias tivemos a oportunidade de distribuir no Peru. Há muito a ser feito em nossa geração, para que o testemunho de Jesus
que nós confessamos crer, ele seja conhecido por aqueles que ainda não tiveram esse privilégio. Como já vimos, a unidade doutrinária deve resultar em unidade missionária. Portanto, a nossa principal missão é glorificar a Deus, obedecendo ao chamado que recebemos como igreja, de levar o Evangelho de Cristo entre todas as nações para a redenção do seu povo. E como diz o profeta Abacuque, e que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.